Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes aí do nosso querido Rio Grande do Sul. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês aqui, numa questão tão importante quanto o gás de cozinha. O Vale Gás que estão falando aí vai funcionar como, Alexandre? Como elevador de preço para o mercado de gás. O que ocorre, Ronaldo, é que o governo está buscando uma solução. Ele fala que é para reduzir o preço do gás, para atender a população com menor poder aquisitivo. Mas, na verdade, já saiu nota agora, inclusive da imprensa também recente, do gás do Mato Grosso a R$ 160. Nós nunca vivemos essa situação. Cada dia que passa está crescendo. O que as distribuidoras e a Petrobras estão enxergando com esse voucher, que ele chama, com esse Vale Gás? Se o governo vai subsidiar, o preço pode subir. E o governo que aumente o voucher. Então, é uma situação muito delicada. É querer curar uma árvore doente arrancando as folhas. Ele não está olhando a questão para reduzir o preço do gás, que deveria ser uma medida para tomar uma abertura de mercado. Vamos ver, Mercado Alexandre. competitivo. Alexandre, vamos ver se eu entendi aqui, para facilitar o entendimento de todos nós. O Vale Gás, que parece, em princípio, uma boa ideia para famílias de baixa renda, poderá impactar o preço para todo o mercado de gás de cozinha, ou seja, para todas as pessoas. Então, então Bom, se sabe que no Brasil, embora não sejam muitos, as famílias assistidas pelo Bolsa Família, ou que estão no Cade Único, são ainda uma minoria do povo brasileiro. A maioria não receberia essa vantagem do Vale Gás. e ainda tem a situação que é muito grave, porque esses aumentos aí, o governo, eu não vejo um caixa tão flexível para assumir isso tudo. Nós vimos aí recentemente também que ele já andou já cortando alguma coisa aí dessas ajudas aí, desse programas aí de apoio à população com menor poder aquisitivo. Quer dizer, você vai ter o gás num mês, mas você não sabe se vai ter no outro, porque nós estamos falando de valores que são muito altos. E vocês aí do Sul, principalmente, sabem disso. Vocês veem a Argentina vendendo gás a R$ 25, o equivalente praticamente a um P13. Na Bolívia é 11. O governo está promovendo o aumento do gás. Ele não está atuando na busca de solução. Né? Então, a nossa preocupação é essa, porque ele ainda vem misturando a bola toda, falando do gás fracionado como solução. Não é. A gasolina que nós compramos, compramos gasolina fracionada. Você vai lá no posto, você compra quantos litros, em reais, quanto você precisar de gasolina. É fração. O gás vai ser a mesma coisa, a tendência é essa, é uma necessidade. Só que se a gasolina estiver cara, você vai rodar poucos quilômetros. O gás, idem. Se o preço continuar 160 e subir para R$ 200, eu vou mal cozinhar um arroz com ele. Alexandre, estamos conversando com o Alexandre Borgelli, que é consultor na área de gás de cozinha, diretamente lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu fiz um cálculo, eu não sei se esse valor está correto, que o governo pretendia investir ainda nesse ano em torno de 3 bilhões de reais com esses Vale Gás. Ora, 3 bilhões de reais, se o preço do gás de cozinha ficar na ordem aí de R$ 10 o quilo, porque seria em torno de R$ 130 um botijão de 13 quilos, daria para atender, daria para atender aí no máximo em torno de 3 milhões de pessoas do universo de mais de 200 milhões de brasileiros. Não sei se meu cálculo está errado. Nós, Ronaldo, você sabe que nós vendemos 33 milhões de botijão de 3 quilos mensalmente. Quer dizer, o governo não vai atender, é parte muito insignificante da população. E como você mesmo colocou, nem todos têm acesso ou terão acesso a esse Vale Gás, a esse voucher. E o impacto também é preocupante porque ele afeta as outras embalagens, né? Nós estamos falando de P5, de P8, de P13, que é o gás que ele está colocando, mas tem o P20, o P45, os comércios também, o P45 atende muito condomínios, quer dizer, tudo será impactado com essa liberação do voucher aí. A preocupação é, vamos reduzir o preço do gás? Por que nós temos gás tão acessíveis à população em países com economia bem fragilizada e no Brasil nós temos um disparate desse de R$ 11 para 160?
É assombroso essa situação. Ninguém se discute o que está acontecendo na Petrobras. A Petrobras inventou uma modalidade agora para o setor de fazer leilão em polo deficitário, mas parece que todos os polos são deficitários, porque se tiver um polo deficitário, né, para o pessoal entender melhor, é uma refinaria. Se a refinaria lá de Campinas tiver com problema deficitário, o que vai acontecer? Eles vão subir o preço do gás através de leilão, aí no Sul e no Nordeste, e no Brasil todo. Quer dizer, uma refinaria deficitária geralmente no Brasil inteiro. Cadê as autoridades para Alexandre, fiscalizar isso? Alexandre, sobre esse aspecto, explica um pouco melhor, porque senão eu acho que nenhum de nós vai entender aqui. As companhias distribuidoras, que são meia dúzia no país, né, que trabalham, que têm praticamente 100% do mercado nacional, elas têm que comprar gás das refinarias, a maioria são da Petrobras. E ao comprarem, ao fazerem a projeção da quantidade de gás que vão necessitar para os meses seguintes, né, elas estabelecem um valor e, de repente, vendem um pouco mais do que tinham previsto, e aí precisam comprar uma cota extra para fechar os pedidos que recebem dos revendedores, que obviamente vão atender a ponta final do consumidor. E aí, essa diferença que faltou é paga num leilão. E esse valor a mais que, eventualmente, essa distribuidora ou essas distribuidoras pagam, elas rateiam no total do gás que é comercializado em várias embalagens e até granel. É assim que funciona? E no Brasil inteiro. Então, uma coisa que está acontecendo num ponto específico afeta o Brasil todo. Desde que se vendeu a Liquigás, Ronaldo, o Brasil tomou proporções assim, de aumentos assustadores. Ficou sem limite. E interessante, Ronaldo, porque o que acontece, quando eu falo de abertura de mercado, porque antigamente a gente chamava G5, cinco grandes companhias detendo 90%, 95% do mercado nacional. Hoje nós temos três. Na verdade, nós temos a Copagás, a Copagás não, vou pôr, a Nacional, a Super e a Ultra. Por que a Copa não entra nessa história? Porque a Copagás foi comprada pelo Itaúsa, que é do grupo Ultra. E o detalhe, quando o Itaúsa comprou a Liquigás, ele levou de brinde uma Copagás, sem a aprovação do CAD, nem nada, assim, sem a análise do CAD. Quando nós estivemos no governo, explicando lá para o secretário Salim Matar do risco de vender uma Liquigás, era o risco de vender para as empresas que compõem o oligopólio no Brasil. Na verdade, quando se vendeu a Liquigás para o Itaúsa, fortaleceu esse oligopólio pelo Itaúsa ser parte do grupo Ultra. Então, nós temos hoje, basicamente, a Ultra e a Super brigando no mercado nacional. Porém, por decisão recente do CAD, elas podem invasar em bases iguais, juntas. Então, o que acontece? Eu sou concorrente seu, Ronaldo. E aí, o que acontece? Nós dois tomamos café juntos todo dia de manhã e compartilhamos nossa estrutura. Que concorrência é essa? Nós saímos de um oligopólio para um monopólio, basicamente. Sendo que a outra companhia, ela realmente ela não afeta o mercado, ela fica ali numa posição muito privilegiada, se beneficiando. As outras companhias que têm, elas brigam lá pelos 10%, mas 90% do consumo do Brasil, da venda do Brasil, é feita por esse grupo pequeno de pessoas. Né? E outro ponto importante nessa análise de preços e tudo mais, que o Brasil é autossuficiente para abastecimento de gás de cozinha para a população, para fim residencial. O excedente que precisa para a industrial, sim, poderia importar esse gás e ter até paridade internacional, mas é uma parcela muito pequena. Mas a população não precisava ter isso, não. Hein? Nós temos produção de gás suficiente. E se a Petrobras não vender o gás, Ronaldo, ela tem que queimar. Essa queima é um custo elevado para ela e vai contra o Tratado de Paris, que ela vai estar poluindo o meio ambiente. Alexandre, por que ela precisa queimar o gás? Porque se ela não vender, ela tem que queimar. Existe hoje, Porque no nosso... não tem reservatório para esse gás? Não tem. Tá? Não tem tancagem para isso. Então, o que acontece? Mas existe, você vê que é um acordo velado, a gente assiste isso dessa forma. Nenhuma companhia importa gás. Por que as companhias não estão importando gás, Ronaldo, a R$ 11 na Bolívia? E a que fala que busca, não mexe no preço aqui, não. É óbvio, né?
ela busca lá o gás a R$ 11, é preço de venda ao consumidor na Bolívia. O preço de compra lá é outro. Aí eu trago o gás para cá, eu não vou, eu vou baixar o preço? Não, eu vou manter ele aí próximo dos R$ 160. Isso tem que parar, Ronaldo. As distribuidoras, segundo o próprio Sindigás, ou pelo menos algumas matérias que eu li, que representam as distribuidoras do país, falam que a margem de rentabilidade das distribuidoras nos últimos anos triplicou. É por aí? A margem de rentabilidade Dele, de lucro, triplicou, o lucro delas triplicou. eu acho que é pouco, tá? É muito mais. O lucro delas está assim assustador. Você vê o seguinte, aí no sul mesmo, vocês têm muito problema de congelamento de gás, volta muito resíduo, tá? De todos os botijões. Não é todas que estão fazendo o pagamento. E no Brasil não faz algumas aí no sul. Aí o que acontece? Esse resíduo volta toda para elas. Elas revendem novamente para o consumidor, que isso é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Não pode vender um produto duas vezes. E outra, esse produto revendido, ele vem sonegando impostos. Então, há outro crime tributário. Isso tudo inclui na margem de lucro delas. Tá É certo. gasto vendido sem custo para ela. Entendi. O que sobra nos botijões, eventualmente sobra, acaba sendo apropriado pelas distribuidoras. É um gás que já foi vendido e vai ser revendido de novo com custo zero. Custo zero. E sonegando imposto. Então, Ronaldo, elas têm uma margem de lucro muito grande em cima de tudo. E agora, você vê o seguinte, a Petrobras, na época de crescimento dela, você do mercado conhece toda a história, quando ela estava no apogeu da Petrobras, o gás era vendido a R$ 5. Por que isso, Ronaldo? Porque quando você pega um barril do petróleo, põe ele para poder, deu um branco aqui, quando você vai refinar o barril, o primeiro produto, né, que você esquenta ali através de aquecimento, o primeiro produto a ser refinado é o gás de cozinha. Depois vem a gasolina, o diesel, os outros derivados do petróleo. Então, a Petrobras, ela praticamente não tem custo com gás de cozinha. Ela tem que pegar esse gás e vender. E aí, o que as companhias garantem a ela, ela pode pôr o preço que quiser, porque elas vão comprar esse gás, para ela não ter que queimar, não vai ter prejuízo. Então, esse gás sem custo para a Petrobras, eu brinco muito que é assim, é o lixo da Petrobras, se tornou o ouro dela. Porque ela poderia estar continuando a vender o gás a R$ 5. Tranquilamente, eu falo R$ 5 equivalente a um botijão de 13 quilos, não é no quilo, não. R$ 5 um botijão, tu tá falando? De 13 quilos. Ela vendia esse preço. E no Aqui, momento de crescimento dela. Então, por que na Bolívia o gás custa R$ 11 preço de venda final, Ronaldo? A 11 reais, Argentina, 11 reais, R$ 11, 11 reais um botijão de 13 quilos. 13 quilos. E a Bolívia e a Argentina aí do lado de vocês? Vende a quanto? Pois é. Até vinte e no, cinco reais, Ronaldo. R$ 25. E Em nós média, estava pagamos, aí. e nós pagamos mais de 100, 120, 160. É isso? Mato Grosso agora, é a região lá do Centro-Oeste, lá, R$ 160 a previsão. Pois é. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, porque essa questão Vale Gás e gás fracionado são do interesse da massa da população. Alexandre Borjali, consultor de gás liquefeito de petróleo de Minas Gerais, muito obrigado pela gentileza de falar conosco aqui da Rádio Vale de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul.